Aqui estamos para mais uma live e o assunto nosso nessa noite é oração. Acabamos de publicar nesse mês de setembro, pelo Ministério Orvalho, pela editora Orvalho, o livro Os Tesouros da Oração, de Edward M. Bounds. Ele normalmente é conhecido só pelas iniciais e o sobrenome, e M. Bounds é considerado, pela maioria dos autores nessa área de oração, um dos maiores escritores sobre o assunto. E, além de ser um dos nomes mais fortes no que diz respeito à oração, essa coletânea, feita por Leonard Ravenhill, autor de Por que Tarda o Pleno Avivamento, um best-seller aqui no Brasil, é o que a gente poderia chamar de o melhor de Ian Bounds, né? Então, nós temos um dos melhores escritores sobre oração e uma coletânea com os seus melhores escritos sobre oração. É um material fantástico, né? E a gente fica muito feliz de poder colocar essa ferramenta na mão dos nossos irmãos e irmãs do Corpo de Cristo. Acredito que esse livro vai ser muito proveitoso, muito impactante no que diz respeito aí à vida de oração, ao nosso conceito e entendimento sobre oração. Bom, depois eu volto a falar a respeito do livro. O propósito da live é falar sobre oração. A gente vai apresentar algumas ferramentas como os livros, mas a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. E hoje, né, em vez de trazer algum convidado para falar também, eu quero tentar responder um pouco mais de perguntas. Então, quero que você fique à vontade, né, para ir fazendo as suas perguntas. À medida que a gente falando, você já pode ir encaminhando as suas perguntas, né? Se quiser também dar ou deixar algum testemunho, é gostoso. A gente tem visto muita gente fazendo isso espontaneamente, né, falando sobre como o Orvalho tem abençoado e ajudado a sua caminhada na vida cristã. Então, você pode ir interagindo, postando isso, e nós, com certeza, transferimos a glória para Deus, mas o encorajamento fica para a gente seguir trabalhando, se dedicando para poder fazer o melhor para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Bom, o assunto da oração é algo impactante, impressionante. Eu tive o privilégio de nascer e crescer no lar cristão e tive pais que oravam, que buscavam a Deus. Então, entre as cenas mais fortes que eu tenho na memória de meu pai, que já há 16 anos partiu para a glória, para estar com o Senhor, né, era de vê-lo todos os dias, estudando a Bíblia, todos os dias orando, né? E brinco que meu pai era aquele estilo de oração à moda antiga, era joelho no chão, né? E a gente teve muitas oportunidades desde criança de presenciar os resultados da oração, né? Meu pai, durante uma época, ele foi um alto executivo de uma multinacional, e eu não me lembro muito dessa época, eu era bem novinho, bem criança, né? Mas papai comentava isso depois e as fotos comprovavam o padrão de vida da família tinha sido melhor. Mas me lembro de uma época, um período de recessão, que já começou ali virando a década de 70 para 80, e meu pai chegou a ficar desempregado 4 anos. Durante esses 4 anos, é lógico, né, não significa que não havia nenhuma possibilidade de emprego, mas ele apostou num projeto específico que ele tinha, a coisa parecia não rodar, não virar, né? Durante um tempo, papai foi queimando patrimônios e reserva, mas eu me lembro a fase que eu já consigo ter memória, a gente tinha chegado ali no fundo do poço. E teve situações da gente literalmente não ter o que comer, né? Mas papai, ele tinha um entendimento claro sobre oração, sobre dependência de Deus, e a gente ficava impressionado com quantas vezes milagres de provisão nos surpreendiam, né? Eu me lembro de ocasiões de meu pai abrir a porta pela manhã e ter compras do supermercado e a gente não ter noção de quem foi que fez aquilo, até mesmo, né, porque assim, meu pai não comentava absolutamente nada daquela situação com ninguém. A maioria das pessoas não sabiam o que a gente estava passando. Então, de muitas formas, de muitas maneiras, a gente foi vendo a ação e a intervenção de Deus. Me lembro de um dia, bem garoto, eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas eu lembro de meu pai falando com a minha mãe empolgado, né, dizendo, e olha o que eu li num livro, ele estava empolgado. Eu fiquei pensando, puxa, o que animou tanto o papai nessa hora difícil? E a frase que ele lia do livro, hoje eu acho cômica, na época me assustou, era o seguinte, ele dizia assim, olha, o autor está dizendo que o bom de chegar no fundo do poço
é que não tem mais como ficar pior. Né? Então você imagina qual era o consolo do momento, era dizer assim, ó, pelo menos daqui não piora. Apesar que alguns anos depois, né, eu vi uma frase de uma pessoa que dizia que às vezes você chega no fundo do poço e ainda descobre que ele tem porão, ou seja, dá para piorar um pouquinho. Me lembro que mais ou menos por aqueles dias, não muito distante disso, naquela época criança ia cedo para a cama, então eu e meu irmão mais novo, Paulo, já estávamos dormindo, e meu irmão mais velho, eu não sei se ele não dormiu ou se ele dormiu um pouquinho, já acordou, mas ele levantou, né? E quando saiu, a casa que nós morávamos só tinha 2 quartos, que era o quarto dos pais e o quarto dos filhos. Quando ele saiu do quarto, a porta do quarto da mamãe, os 2 quartos eram no fundo da casa, estava fechado, minha mãe estava orando no quarto, ele passou direto e foi andando em direção à sala da frente, de onde ele ouvia a voz do meu pai que estava orando. Né? O único cômodo da casa que tinha uma luz acesa era o da sala de jantar, antes de chegar na sala da frente, na sala de estar. Então ele simplesmente fez a volta, né? O acesso era bem pelo cantinho, e ele entra na sala de estar, a sala da frente, que estava completamente, né, apagada, mas não estava totalmente escura. O ângulo da parede da sala de jantar não iluminava quase nada aquela sala, mas tinha a iluminação que vinha da rua, né? A janela sem cortina, apesar de ser um vidro de difícil visibilidade, não estava tão escuro. E quando meu irmão entrou, ele consegue enxergar exatamente o canto onde meu pai está ajoelhado, debruçado numa poltrona que compunha o jogo ali do sofá, e meu irmão levou um dos maiores sustos na vida dele. Né? Papai ajoelhado orando, e a mais ou menos 1 metro atrás do meu pai, a mais ou menos 1 metro do chão, né? Ele viu um ser de vestes resplandecentes com as mãos estendidas sobre meu pai. Né? E adianto, não éramos uma família pentecostal acostumada com experiências, com visões, com as manifestações do poder de Deus, mas, apesar de não ter muito entendimento sobre essas experiências com o sobrenatural, né? Se havia algo que nós sabíamos com certeza, é que Deus, de forma sobrenatural, ouve e responde às orações. Quando meu irmão viu aquela cena, aquela criatura com as mãos estendidas sobre meu pai, ele levou um dos maiores sustos da vida dele. Ele saiu correndo, gritando, quase colocou a porta do quarto de mamãe abaixo, e lógico que todo mundo foi ver o que estava acontecendo. Né? Todo mundo, eu digo, meu pai e minha mãe, a gente dormindo, a gente só lembra da história, né? Eles contando depois o que tinha acontecido. E tanto minha mãe sai para acudir, o filho gritando, como meu pai levanta para ver o que é, e meu irmão está lá assustando, assustado, dizendo, pai, tinha alguém atrás de você. Meu pai sabia que, literal, fisicamente, não tinha ninguém, ele tinha acabado de levantar da sala, não tinha ninguém na sala. Né? E meu pai pedia para ele acalmar, né? Dizia, calma, o que você viu? Ele falou, eu vi uma pessoa flutuando a essa altura do chão, né? Como era essa pessoa? Falou, pai, o homem era estranho, ele tinha uma roupa de luz, o homem usava vestido, né? A cabeça dele de criança, e vestido é coisa de mulher, era um vestido comprido até quase o pé, e descrevia como eram, né, as mangas, ele estava assim com as mãos estendidas na direção do Senhor, né? Bom, resumindo e encortando a história, o impacto que aquilo teve sobre nossa família foi algo muito intenso. É lógico que para meu pai, naquele momento de dificuldade, ele entendeu a mensagem de Deus, o Senhor dizendo, eu não apenas estou ouvindo as suas orações, eu estou fortalecendo você, eu estou sustentando você. Né? Interessante que, para meu irmão, até meu pai pergunta, mas era ruim o que você viu? Ele falou, não, era bom. Ele falou, mas por que você assustou? Ele falou, pai, é muito forte, né? O que eu vi assusta, não era algo ruim, mas me assustou. E eu brinquei entre nós, irmãos, acho que nós ficamos uns 3 meses sem brigar, né? Porque aquela sensação da presença de Deus na casa, acho que quando começava já um tumulto, era meio que deixa quieto, o anjo está aí, Deus está de olho na gente, mas eu posso, né, passar aqui muito tempo falando das experiências que eu ouvia, principalmente meu pai contar, mas o tempo foi passando. Né? Eu tive a minha experiência com o Espírito Santo aos 15 anos de idade, e depois disso, meu coração começou a ser muito atraído cada vez mais para o lugar da oração.
né? Eu gastava tempo todos os dias orando, buscando a Deus, né? Tempo na palavra, tempo de oração. E à medida que os anos ali na adolescência foram passando, eu fui aumentando esse meu tempo de oração, né? As pessoas às vezes perguntam como é que eu faço para ficar muito tempo orando. Eu costumo dizer, comece orando pouco, né? Ninguém começa orando muito, mas isso vai virando um hábito. Aliás, eu me lembro, nessa época aí, depois dos 15 anos, que normalmente quando a gente ia fazer uma vigília, parece que o tempo não passava, né? Normalmente era assim, um orava, o outro orava, para a gente conseguir estender a oração o maior tempo que a gente pudesse. E eu me lembro do dia que eu comecei a perceber que a oração estava pegando, né, o embalo. A gente estava um grupo de amigos reunidos, a gente orava assim de mão dada, cada um ia fazendo essa oração, dando a volta na roda, quando um terminava, o do lado continuava, e eu lembro que chegou a minha vez. E eu fiz uma oração, não estava preocupado com o tempo, porque a gente tinha ali horas para estarmos orando, mas eu lembro que quando terminei de orar, e eu estava realmente, aquela oração fervorosa, empolgada, quando terminei de orar, o do lado não começou. Eu dei uma chacoalhada na mão dele, nada, eu olhei, ele está com a cara assim, meio bravo, olhando para mim, eu olho, está todo mundo me olhando com uma cara diferente. Eu falei, que foi, gente? A turma, que foi? Né? E naquela hora, eles me disseram, eu olhava no relógio e não conseguia acreditar. A minha oração, só a minha oração naquela rodada, tinha sido mais de 1 hora. E a sensação que eu tinha era de ter orado de 5 a 10 minutos. Eu lembro que aquele dia eu percebi, né? Falei, a prática nos permite entrando em um lugar cada vez mais profundo e intenso, né? Então, os anos foram se passando, né? E quando eu estava ali próximo dos meus 18 anos, eu já chegava a ficar pelo menos 4 horas trancado no meu quarto todos os dias. Eu trabalhava num banco, entrava meio-dia, né, e saía entre 6, 6h30, para de lá ir direto para a escola, cursava o colegial na época. Mas eu bloqueei as minhas manhãs. Então, estudar para a prova, fazer trabalho, era fim de semana, de madrugada, de manhã eu bloqueei, era meu tempo de oração, meu tempo com Deus, né? E até hoje, né, eu consigo carregar lembranças fortes daquele momento, daquele tempo, e foi assim muito, muito precioso aquele tempo de oração dedicado àqueles anos. Aquilo foi ditando o ritmo do que seria a minha vida. Comecei a entender depois que, além do tempo secreto no quarto, você pode orar em todo tempo, em todo lugar. E isso também é um outro aspecto a ser entendido. Acredito que um não exclui o outro, e os dois são muito importantes. Mas o meu propósito hoje é encorajar você a entender oração, né? Entender oração numa perspectiva não só teórica, né? Mas prática, porque esse é um lugar, é um ambiente de experiências com Deus. Nós estamos para publicar um livro pela Orvalho, que está assim já para ir para a gráfica. Eu tenho certeza vai abençoar muita gente. Do meu amigo pastor Marcelo Jamal, o título do livro é O Poder da Experiência. Ele discorre biblicamente sobre a importância, o impacto e o poder que as nossas experiências com Deus têm, né? E nós precisamos entender que se tem um ambiente para cultivar isso, é o ambiente da oração. Então eu quero muito te encorajar, né? A ideia aqui, nossa, não é vender produtos. Aliás, eu gosto sempre de tornar público um posicionamento que tive desde o início do meu ministério de não ter ganho com a venda dos meus livros. O que nós queremos é colocar nas mãos das pessoas ferramentas que as capacitem a viver aquilo que a gente também tem vivido e experimentado. Bom, eu quero falar aqui um pouquinho mais sobre oração e, mais uma vez, te encorajar, né? Talvez você tenha perguntas, comentários, testemunhos, pode ir colocando aí. Inclusive, já vi uma aqui que eu quero mexer nesse assunto já, né? A Vanessa Iris pergunta, pastor, o que o senhor diz sobre a importância de orar de joelhos? Bom, nós temos, em primeiro lugar, inúmeros exemplos bíblicos das pessoas se colocando de joelhos. O próprio Jesus no Getsêmani, né? Paulo, numa das suas viagens, com todo mundo que o acompanhava na praia, a Bíblia diz, colocaram-se de joelhos e a lista vai longe. Então, no mínimo, nós temos um bom exemplo bíblico. Mas muitas vezes a gente vê extremos, né? Por exemplo, determinadas igrejas acreditam que você só pode orar de joelhos e não pode orar de nenhuma outra forma. E aí eu não consigo concordar,
né? O próprio Jesus orou e clamou a Deus na cruz, não estava de joelhos. Eu gosto de brincar com algo que eu vi ainda na adolescência, né, do pastor da igreja onde congregava, o pastor Aguiar na época, e dizia: gente, vocês acham que o Jonas, lá dentro do peixe para orar, conseguiu ajoelhar direitinho, né? Então, não podemos ir ao extremo de dizer que é só dessa forma. Mas, à medida que os anos passam e as gerações vão sendo, né, sucedidas, nós percebemos, no meio de muita coisa boa, nós percebemos que muitas vezes alguns valores antigos vão sendo jogados fora, vão sendo desprezados, e eu já vi pregadores no outro extremo dizendo que dobrar o joelho para orar é religiosidade. Meu amigo, se alguém acusar Jesus, que é o nosso padrão de religiosidade, a coisa está feia, né? Porque se o que Jesus fez e ensinou servia só para um tempo na história, né, nós perdemos todos os outros parâmetros de análise. Eu, particularmente, gosto, né, em determinadas reuniões, cultos, eu gosto de me colocar de joelhos diante de Deus, porque acredito que isso tem uma figura, né? A figura fala de rendição, né? Antigamente as pessoas se ajoelhavam diante dos reis, diante das autoridades. Eu acredito que ela tem uma figura de rendição. Então, obviamente, não é o único formato de oração a ser praticado, mas acredito que é um formato de oração que deve ser praticado e não deveria ser abandonado. Então, vou tentar responder de forma rápida. As pessoas me perguntam também sobre a questão de levantar as mãos. Eu levaria exatamente na mesma linha na questão simbólica, né? Me lembro quando comecei a congregar numa igreja onde todo mundo levantava as mãos para orar, para adorar a Deus. Um dia, alguém me perguntou: por que vocês levantam a mão para orar? E eu honestamente respondi, falei: sei lá, todo mundo levanta, eu também levanto, né? Eu simplesmente tinha aprendido a fazer com aqueles que faziam e nunca tinha parado para pensar naquilo. Depois comecei a reparar na Bíblia, textos onde fala sobre levantar as mãos na oração. 1 Timóteo 2,8, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Sobre orarmos levantando mão santa, sem ira nem contenda. Eu acredito que tanto a ideia de rendição como a declaração de Senhor, eu quero estender a mão simbolicamente, né? Tocar nos céus, receber os seus recursos. Acredito que esse simbolismo, assim como colocar-se de joelhos, também é importante. Agora, na Bíblia, nós vamos ver gente que orou em voz alta, nós vamos ver gente como Ana orando em voz tão baixa que o sumo sacerdote ele acha que ela está embriagada, né? Então, assim, nós temos muitos modelos. Eu gosto até de dizer para as pessoas, mais do que apenas tentar entender ou praticar um único modelo, é entender a oração e a sua prática como um todo. Eu queria falar um pouquinho sobre o porquê orar, né? Quero colocar só o testemunho aí do Davi Brito, falando sobre Leonard Ravenhill e Anne Bounds como grandes incentivos à vida de oração dele, eu diria a minha também e a de muitos de nós. Sabemos que Deus, na sua palavra, nos diz que devemos orar, sabemos que ele prometeu que iria responder e intervir, mas muitas vezes eu tive dificuldade de entender e processar o que é que está por trás da oração. Eu dizia: Deus, não tem muita burocracia nisso? O Senhor quer fazer uma coisa para mim, em vez do Senhor fazer, o Senhor fala que eu tenho que pedir para o Senhor, para depois de eu pedir para o Senhor fazer por mim aquilo que o Senhor já queria fazer, mas me fez ter o processo burocrático todo, né? Muitas vezes não era questionando de forma alguma nem a sabedoria de Deus e nem o fato de Deus estar certo, mas querendo entender a dinâmica do mundo espiritual, eu ficava questionando isso. E um livro que me ajudou muito, muito, na época se chamava A Arte da Intercessão, de Kenneth Reagan. Hoje ele foi republicado com o título A Arte da Oração. É um material fantástico sobre oração. E ele foi uma das primeiras pessoas que eu vi a trabalhar alguns desses conceitos de por que orar, né? Resumindo e tentando usar aqui um exemplo na linguagem jurídica, a gente pode dizer que é uma questão de jurisdição. Quando Deus criou a terra, ele estabeleceu o homem e o colocou na terra para governá-la. Deus deu a autoridade ao homem sobre a terra, né? Então, por exemplo, o Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Então, essa declaração é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu fico no lugar da minha morada e eu estou entregando a terra nas mãos de vocês, né? O Salmo 8, também quando fala
a respeito da criação, ele traz uma afirmação que também eu acredito que merece ser destacada aqui. A gente costuma dizer, quando ensina sobre a criação, que o homem é a coroa da criação. E acredito que, embora não tenha essas mesmas palavras do Salmo 115, 16, talvez eu tenha citado 116, 15, mas é 115, 16, que diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Essa outra porção do Salmo 8, falando a respeito da criação, diz o seguinte: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Tudo lhe puseste. Né? Mais uma vez nós vemos a palavra dizendo que Deus não apenas cria a terra, mas coloca o homem para governá-la. Então, falando uma linguagem jurídica, é como se Deus dissesse: eu dei a jurisdição da terra, confiei a vocês, e agora, embora eu seja o criador e legalmente o dono, eu não vou me mover sem que vocês me deem uma autorização. Vou botar isso aqui entre aspas, sempre tem gente que às vezes não ouve tudo e tira do contexto. É como se Deus dissesse: agora eu preciso da permissão, já que vocês têm autoridade que é minha, que eu dei a vocês, eu preciso da permissão para entrar e me mover. Né? Quando a gente pensa nesses conceitos de autoridade que foi dado da parte do próprio Deus ao homem, é que vai fazer sentido a conversa, né, que você percebe quando Satanás está tentando Jesus no deserto. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós vemos detalhes que em Mateus, no capítulo 4, não estão tão claros, mas o versículo 5 de Lucas 4 diz assim: então o diabo o levou para um lugar mais alto e, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem quiser. Agora estou lendo Lucas 4,6. Me foi entregue e eu posso dar a quem quiser. Momento nenhum você vai ver Jesus dizendo para Satanás: mentira, nada disso te foi entregue, você não tem autoridade nenhuma. Na verdade, Jesus nem questiona isso. Jesus só diz: está escrito, adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele. Em outras palavras, eu não vou adorar você. Mas Jesus, em momento nenhum, coloca em xeque a declaração de Satanás. Né? Até porque nós olhamos, por exemplo, quando ele cita o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, ele também está pegando uma porção bíblica correta, embora esteja tentando aplicá-la da forma errada. O que é o ponto a ser destacado aqui? Quando o diabo está dizendo: os reinos desse mundo me foram dados, me foi entregue, ele não está mentindo. Agora a pergunta é: foi entregue por quem? O próprio Jesus chama Satanás de o príncipe desse mundo. Paulo chama ele de o Deus desse mundo. Isso poderia ficar uma coisa distinta, mas quando fala o príncipe desse mundo, está falando de quem tem autoridade nessa terra. Então, o que nós precisamos entender é que Deus não deu essa autoridade a Satanás. Deus deu autoridade ao homem, e o homem, quando pecou, acabou entregando a sua autoridade a Satanás. Nesse momento, Jesus tem um posicionamento de dizer: eu não vou me curvar diante de você, porque a adoração é só a Deus, mas nós podemos entender nas entrelinhas também que Jesus está dizendo: embora você tenha a autoridade que o homem que pecou lhe entregou, eu estou entrando na terra como homem para usar de uma autoridade que me pertence, dada por Deus, nunca foi entregue para você, inclusive para tomar de volta a autoridade que lhe foi entregue. Nós precisamos entender essa questão de autoridade. Watchman Nee disse em determinada ocasião que quando o assunto é oração, por mais que isso sou estranho para o nosso conceito de soberania de Deus, é a terra que rege o céu. Deus diz: se vocês ligarem na terra, vai ser ligado no céu. Se desligar na terra, vai ser desligado no céu. Ele não está dizendo apenas que a terra está fazendo ou vivendo, experimentando o que foi pré-determinado lá. Ele está dizendo que o que nós fizemos aqui vai ter efeito, reação e respaldo do céu. Então, assim, entender esse lugar, né, de autoridade que nós podemos vivenciar por meio da oração, clamando para que Deus haja, para que Deus intervenha. O próprio Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha teu reino, seja feita a tua vontade. Então, se o nosso conceito é que Deus faz o que quer, a vontade dele independente do homem, nós não precisamos orar nem a oração que Nosso Senhor ensinou. Mas a verdade é que a vontade de Deus
ela se estabelece por meio da oração. Tanto que, pelo aspecto humano de rendição, Jesus no Getsemane, por exemplo, está dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade, né? Naquele momento de oração, o Senhor Jesus está simplesmente dizendo, eu não quero exercer minha própria vontade, eu me rendo à sua. Mas a oração sempre é um clamor pelo estabelecimento da vontade de Deus. Então, o que eu e você precisamos entender é que nós devemos orar mesmo por aquelas coisas que Deus já sinalizou que Ele quer fazer. Então, por exemplo, a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, que Deus deseja que todos os homens se salvem. Mas se você for olhar o contexto dessa declaração é oração. A Bíblia diz, exorto antes de tudo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens, pelos reis, os se acham investidos de autoridade. Daí ele diz, porque Deus deseja que todos os homens se salvem. A vontade dele de salvar os outros, de alguma forma, pode encontrar um espaço de expressão enquanto nós estamos clamando por aquilo que já sabemos que Deus quer fazer. Há um mistério por trás da oração, né? E quanto mais nós entendemos e praticamos, mais nós nos aprofundamos disso. Alguém disse com muita propriedade, eu vi essa frase na minha adolescência e nunca esqueci, que leitura bíblica e oração são duas coisas, dois tipos de prática, que quanto mais nós fazemos, mais queremos fazer. Mas quanto menos fazemos, menos queremos fazer. De alguma forma, uma consciência despertada e ativada. E quando o assunto é oração, além da própria comunhão com Deus, da beleza, da delícia que é estar na presença do Senhor, ser suprido por Ele, quando nós começamos a ver respostas às orações, isso vai nos empolgando ainda mais. Né? Precisamos nos dedicar à oração e, como falei antes, né, experimentar, vivenciar o poder da experiência, porque quanto mais eu e você experimentamos o que Deus tem para fazer, mais empolgados nós ficaremos, né, em relação a essas experiências, ao desejo de orar mais, de clamar mais para que Deus haja. Então, acredito, obviamente, como em qualquer outra coisa na vida, a gente aprende a fazer fazendo. As pessoas me perguntam, pastor, como é que eu aprendo a orar? Orando, né? Orando, caminhando com gente que ora, vivenciando a experiência. Lógico que há textos bíblicos onde eu e você, né, podemos, obviamente, por meio deles entender, oramos ao Pai, oramos em nome do Senhor Jesus. A maioria das pessoas repete a oração em nome de Jesus sem ter noção do que está falando. Você sabe o que significa orar em nome de Jesus? É orar no lugar dele. É orar sob procuração dele. Ao usar o nome dele, eu e você temos uma espécie de procuração que o representa. Agora, Jesus, quando está diante do túmulo de Lázaro, antes de ressuscitá-lo, ele levanta os olhos para o céu e diz, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Jesus está dizendo que o Pai sempre ouve ele. Agora, se quando eu e você oramos no nome de Jesus, legalmente é como Jesus orasse, o que eu e você não podemos esperar disso, né? Podemos esperar que, obviamente, Deus nos ouça, Deus nos atenda. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. É lógico que à medida que vamos amadurecendo, a gente deixa de usar a oração só para buscar aquilo que a gente quer. Eu tenho dito repetidas vezes que oração não é apenas o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus aquilo que nós queremos. Mas a oração também deveria ser o meio através do qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. Né? Houve momentos de eu me posicionar em oração e dizer, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero muito isso, até porque, né, o Senhor falava a respeito da gente pedir o que quiser. Com o tempo você aprende, obviamente, a não apenas expressar diante de Deus anseios e desejos, mas também a dizer, seja feita a sua vontade. Não temos o direito de decidir, dirigir sozinhos a nossa vida por nós mesmos. Aliás, o próprio Tiago, quando escreve, diz, vocês que dizem, hoje amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivermos. Né? Então, essa sujeição à vontade de Deus é importantíssima. Né? Essas questões ligadas à oração vão nos ajudando na prática, à medida que vamos praticando. Ninguém começa sabendo tudo. Eu já fiz orações que hoje eu tenho vontade de rir. Né? Eu vejo os discípulos chegando para Jesus perguntando, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma esses samaritanos que não querem te receber? Imagine se naquele momento Deus fosse responder aquele tipo de oração. Jesus olha para ele e diz, vocês não sabem de que espírito são.
o Filho do Homem se manifestou não para destruir, mas para salvar as almas dos homens, né? Então, obviamente, quando o Senhor Jesus diz, pedireis tudo o que quiserdes, nós precisamos entender essa dimensão do tudo dentro do todo do que a palavra de Deus diz e ensina. Então, ao olhar para as Escrituras, eu vejo algo muito importante. 1 de João, eu quero ler esse texto, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Verso seguinte: e sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, duas declarações. A primeira, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele ouve. E se ele ouve, quando pedimos segundo a sua vontade, temos certeza que vamos ser atendidos, não só ouvidos. Agora, a pergunta de alguns é, como orar à vontade de Deus? Eu quero tomar liberdade, além de responder isso, recomendar uma outra ferramenta que nós temos disponibilizado para vocês, né? Nós temos aqui no site do Orvalho, além do livro do Yemi Baldes, que estamos recomendando aqui desde o início, Os Tesouros da Oração, lançamento nosso de um dos melhores escritores sobre oração, a coletânea dos melhores ensinos dele. Além disso, eu pedi que a gente disponibilizasse, e a partir de hoje você já acha lá no nosso site, um outro combo, além do livro que estamos divulgando, né? Um outro combo com 4 livros sobre oração. O primeiro que eu quero destacar é esse aqui, Orando a Palavra. Esse livro é do Wesley e da Stace Campbell, né? E eles escreveram esse livro baseado no texto que eu estou falando aqui de 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Né? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, temos certeza que somos atendidos. Bom, como saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é expressa na sua palavra. Então, uma ferramenta importante que aprendi assim desde garoto é orar a palavra de Deus. Muitas vezes você vai ver intercessores na Bíblia se levantando e orando porções das Escrituras, né? Porções daquilo que estava escrito, promessas de Deus, né? Então vamos ver esse exemplo se repetindo ao longo das Escrituras. Agora, eu sei que muitos cristãos não conhecem assim tanto todos os assuntos da Bíblia, para toda hora, em qualquer assunto, saber qual a porção da Bíblia a ser colocada nas orações. Então, o que o casal Campbell fez, né, foi reproduzir o que chamamos aqui de um livro de orações. A maior parte desse livro, na verdade, são transcrições de textos bíblicos agrupados por segmento, por área específica, para que você, no seu tempo de oração, possa usar. Eu não sei quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra, eu recomendo, é sobre oração, e tem um momento onde a guerreira de oração mais velha está discipulando a mais nova, e ela diz, olha, lá no seu, né, quarto de guerra de oração, começa a colocar textos da palavra na parede diante de você. Para quê? Para que você possa visualizar aquilo, citar, declarar a palavra, e essa é uma ferramenta muito boa. Bom, nesse combo, já que comecei a falar dos livros, eu vou terminar, depois volto a falar do assunto de oração. Disponibilizamos aqui também um livro que publicamos há poucos anos, do Mike Bickle, Crescendo em Oração, verdadeiro guia para conversar com Deus. Quem é Mike Bickle? Na minha opinião, uma das pessoas vivas que mais tem autoridade para falar sobre oração. Mike Bickle é o fundador do IHOP, lá de Kansas City. É a sigla para International House of Prayer, ou, traduzindo, Casa Internacional de Oração. Esses irmãos já estão, né, há mais de 20 anos orando e adorando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cessar. Você consegue imaginar isso? Uma reunião de oração que já dura mais de 20 anos. Né? Meu filho, alguns anos atrás, foi estudar lá, passou um ano estudando na universidade deles, e eu lembro que eu falei, filho, melhor do que apenas a experiência de aperfeiçoar inglês, cultural, de estar fora, o aprendizado bíblico que você vai ter na escola, vai ser o que todo aluno da escola era obrigado a fazer, passar 4 horas por dia naquela sala de oração. Né? Eu falei para ele, esse tempo das 4 horas por dia que eu gastei lá atrás, quando tinha a sua idade, moldou minha vida para sempre. Falei, eu acredito que isso vai te fazer muito bem. E o Israel, depois de um ano, ele estudou lá apenas um ano, ele me disse, pai,
eu gostava de chegar já cedo, né? A aula dele era perto das 10 da manhã, começava, ia até 2 e pouco. Ele dizia, então, normalmente, entre 5h15 e 5h30, eu ia para casa, para a sala de oração, para a casa de oração, e eu ficava lá até 9h15, 9h30, das minhas 4 horas, para depois ir para a aula. Ele disse, eu voltava no final do dia, depois de ter feito todas as minhas tarefas, os meus deveres, para ler a Bíblia, estudar um pouco, orar mais um pouquinho, mas ele falou, toda manhã, quando eu ia para passar aquelas 4 horas e chegava ainda escuro, ele falou, eu via o Mike Bickle chegando. Ele diz, no final da tarde, quando eu voltava para ter mais um tempinho de oração e leitura bíblica, o Mike Bickle ainda estava lá, né? Tirando raras exceções de viagens, que são muito poucas exceções na vida dele, há mais de 20 anos, esse homem gasta uma média de pelo menos 8 horas por dia na casa de oração. Estou falando dessas coisas, hoje a casa tem mais de 1.000 obreiros em tempo integral se revezando em turnos de oração e intercessão. Estou falando disso tudo para mostrar o quão devotada a vida desse homem tem sido a entender, praticar e difundir a vida de oração. E o que ele reuniu nesse material, são mais de 400 páginas, é extraordinário, mas mais do que só um compêndio teológico sobre oração, é alguém que tem autoridade para falar isso. Bom, no combo, colocamos ainda um dos melhores livros sobre oração também, que eu já tive contato até hoje, né? É o livro Oração Intercessória, do Dutch Sheets, né? Um dos melhores livros sobre oração, especificamente intercessão, que é orar em favor de outros, que eu também já tive contato. Esse, né, assim como do Mike Bickle, está no meu top 3, e acredito que, né, esse ensino pode ser revolucionário na sua vida. Ele trabalha a ideia como Deus pode usar suas orações para mover o céu e a terra. O livro, além de muito didático, é também cheio de testemunhos inspiradores, ilustrações. Ele, num determinado momento, fala do guepardo africano, que é considerado o animal mais veloz do mundo. Chega a alcançar, né, a velocidade de 110, 115 km por hora, quando ele dá uma disparada. Né? Você consegue imaginar um bicho correndo mais rápido que alguns carros. Agora, ele diz que o guepardo africano, ele tem como algo positivo a sua velocidade, mas ele tem uma outra coisa negativa. Se ele não abocanhar a presa dele no primeiro pique, na primeira disparada, né? Se ele leva um drible e não conseguiu pegá-la, ele vai ter dificuldade de dar um segundo pique, porque o coração dele é pequeno, ele não tem muita resistência, então ele nem corre muito e ele nem consegue dar um segundo pique depressa. Dutch Sheets cita esse exemplo para falar que muito crente na vida de oração parece o guepardo africano. Surge honestidade, a gente vai que nem louco, né? Mas assim, se não tiver uma resposta instantânea, nós já desanimamos, desistimos, não seguimos adiante, e ele fala muito sobre perseverar na oração. E o quarto livro do combo é do meu amigo Elcio Lodos, né? Elcio Lodos também tem servido já por muitos anos na casa de oração lá em Kansas City. Antes disso, né, esteve liderando um projeto semelhante lá em Londres, e o Elcio hoje coordena, inclusive, o Ministério de Língua Portuguesa. Ele escreveu o livro Dia e Noite Sem Cessar, como entender e se envolver no movimento de oração e adoração contínua. Ele explica o que é essa visão que muitos estão estabelecendo de casas de oração, embora nós já temos, como o próprio Mike Bickle diz, oração contínua com os crentes que estão orando em todo lugar, a toda hora, independente de um esforço coordenado. Ele tem algo muito especial na forma de resumir e explicar isso e nos instigar na vida de oração. Esse livro também foi publicado pela Orvalho. Então, você pode acessar o combo por meio desse link que está aí na tela, loja.orvalho.com, ou, dependendo como estiver assistindo, mira o celular no QR Code e você vai cair automaticamente no link. Né? Fica o encorajamento. Minha vida tem sido muito enriquecida, minha vida de oração, por conta da literatura, desde testemunhos que me inspiravam, ensinos que me esclareciam o que praticar na vida de oração. Você pode aprender muito na prática orando, mas esse nível de instrução, esse tipo de material, eu acredito que vai turbinar, né, o seu entendimento, a sua fé, a precisão da sua vida de oração, e eu acredito que é um dos assuntos que nós mais precisamos investir. Então fica aí a dica. Deixa eu tentar ver se eu consigo responder algumas das perguntas que têm sido colocadas aqui. Enquanto estou procurando, eu quero compartilhar o seguinte. Às vezes a gente está numa pregação e vai dando
um testemunho. Alguém fez aqui uma pergunta: passar 8 horas em oração, né? E a questão de trabalho, obviamente, nós estamos falando de alguém em tempo integral no ministério e que, depois dessas 8 horas de oração, tem uma jornada de trabalho um pouco menor, porque ele ainda tem as reuniões, os afazeres do ministério por essas e outras. Ele é alguém que raramente atende convites, sai pregar. No início, ele também pastoreava uma igreja lá em Kansas City, e com o tempo ele teve que transmitir, né, delegar essa responsabilidade é outra. Estamos falando de alguém que teve um chamado muito específico de Deus para isso, e não daquilo que todo mundo tem que fazer, né? Embora, se nós orássemos mais, mesmo em meio a outros afazeres, por exemplo, o apóstolo Paulo diz em Efésios 6 sobre orar, né, em todo o tempo no Espírito. Então, muitas vezes, eu estou fazendo uma viagem para pregar em algum lugar, eu tenho 2, 3, 4 horas no carro. Muitas vezes, naquele tempo, né, em que estava indo para o lugar que ia pregar, eu já aproveitava botar louvor, adoração, estou orando na estrada. Minha mente está focada, obviamente, na estrada, mas estou aproveitando aquele tempo para orar, né? Muitos tipos de trabalhos permitem que as pessoas façam isso, né? Mais de uma atividade simultânea. Nem todos. Tem gente que está lá trabalhando com atendimento ao público, não dá para orar ao mesmo tempo. Agora, o tempo todo nós podemos ter um coração conectado com Deus e com o céu. Esse é um assunto para falar um pouquinho mais depois. Quero encorajar vocês, gente, a fazer as perguntas específicas sobre oração, que vocês possam ter especificamente sobre oração. A oração precisa ser com belas palavras? Minha resposta, não, né? É lógico que, assim, eu acredito que a gente precisa sempre tratar Deus de forma respeitosa, mas o respeito está muito mais no coração. Às vezes a gente vê político lá na Câmara, não se dirigindo aos outros, Vossa Excelência, só falta dizer Vossa Excelência é uma anta, né? Então, assim, ele capricha na palavra, mas o coração não tem respeito nenhum. Acredito que o que nós precisamos é ter muita honestidade e sinceridade na vida de oração, né? Muita gente, às vezes, tem dificuldade com isso. Eu gosto de dizer às pessoas, olha, Deus sabe o que está no meu coração, né? Não adianta simplesmente eu me posicionar diante de Deus achando que ele não sabe. Aliás, Jesus disse que o Pai conhece as nossas necessidades antes de nós orarmos. Então, o que a gente precisa entender é que o propósito da oração não é informar Deus, mas, de alguma forma, é conectar com Deus, de uma forma sincera, né, de uma forma honesta, com fé, e acredito que quanto mais simples a oração, melhor. Né? Lógico que, às vezes, alguns ambientes públicos, a gente tem determinados protocolos, né? Tem pessoas que, às vezes, no momento de intimidade, têm uma liberdade de falar com Deus de uma certa maneira, né? Eu, por exemplo, faço isso, que nem sempre vou praticar em público. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava pregando num outro país e tinha um pastor que entrou na sala, estávamos orando, mas ele era um brasileiro, então ele entendia tudo que eu estava falando naquela sala, né? Talvez por estar mais à vontade, que nem todo mundo entendia, eu fiquei muito mesmo à vontade com Deus. Quando terminei de orar, ele estava me olhando assustado. Ele falou, cara, eu estou assustado do jeito que você fala com Deus. Até porque, às vezes, em alguns rompantes de fé, debaixo de uma direção do Espírito Santo, a gente tem um posicionamento no clamor e não é que está dando ordem para Deus. Então, eu já aprendi com o tempo, a maturidade nos ensina isso, que, obviamente, em público, há um linguajar e um formato, mas isso não deveria ser a nossa preocupação. Jesus disse que os fariseus oravam para ser vistos pelos homens. Então, tem gente que enfeita porque ele quer que as pessoas achem bonita a oração dela, né? O que a oração precisa é de honestidade, sinceridade e fé. Essa é a essência. Alguém me perguntou aqui, pastor, qual o livro sobre oração top 1? Bom, na minha opinião, A Arte da Oração, de Kenneth Hagin, que eu citei, publicado aqui no Brasil. Nós temos acesso dele em português. Quero até ver se a gente providencia esse material para ser acessado também lá pelo site, até porque foi o livro que me impactou e me esclareceu na época, então pode ter um elemento emocional junto. Agora, o conteúdo que nós temos nesses livros que eu mencionei, Oração Intercessória, do Dutch Sheets, e do Crescendo em Oração, do Mike Bickle, não deixa em nada a desejar, mas o top 1 para mim sobre oração é aquele. O Carlos Souza
menciona aqui, pastor, queria um conselho de como voltar à rotina de oração. Estou com dificuldade de conciliar trabalho e oração. Bom, isso não é exclusividade do Carlos, é de todos nós. Gente, é o que eu falei antes. Oração é aquele tipo de coisa que quanto mais a gente pratica, mais quer praticar, quanto menos pratica, menos quer praticar. Né? Parece que é parte de uma consciência espiritual. Algo que eu tenho aprendido sobre oração. Oração envolve disciplina. Tem horas que a gente começa a orar e o negócio já decola. Né? Mas eu quero te dizer que a maioria das vezes, para mim, na minha experiência, não era assim. Mesmo passando aquelas 4 horas, eu brincava com as pessoas que a primeira meia hora nunca era tão boa como depois que a coisa esquenta. Né? Quando meu filho Israel era bem criança, ele não sabia explicar essas coisas e dizia assim, pai, sabe aquela hora da oração que começa a ficar muito gostoso? É como se dissesse assim, não é que Deus demora para vir, muitas vezes a gente demora para ter a consciência e conectar a Ele. Então, em momentos como esse, meu conselho às pessoas é, faça da oração uma disciplina, faça da leitura bíblica uma disciplina. Tem dia que eu vou ler a Bíblia e eu estou cheio de vontade de ler a Bíblia. Tem dia que eu não tenho a menor vontade de ler a Bíblia. Engraçado que às vezes nesse dia que eu estou com muita vontade, é bom. E às vezes aquele dia que eu não estou com vontade de insistir, é mais do que bom, é ótimo. Né? Porque em algum momento parece que a gente rompe, a gente quebra com a nossa própria carne e começa a entrar num lugar mais profundo em Deus. O ritmo, a agenda, a correria, muitas vezes é um desafio. Por isso que eu digo que a gente tem que aprender a orar no meio de outras atividades, não para deixar de lado o que Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Eu sei que alguns têm dificuldade do lugar. Né? Eu, por exemplo, dividia o meu quarto com outros 2 irmãos, porque éramos em 3. Então, às vezes, ter aquele momento de privacidade era difícil. Essa época eu conseguia passar 4 horas, é porque eu trabalhava do meio-dia às 6. Eles já saíam 8 da manhã para trabalhar. Então, para sair às 8, eles se levantavam antes, 7 horas, o quarto era só meu, eu me trancava. Mas eu me lembro de momentos onde eu me trancava no banheiro, né, em períodos que não era a hora do banho, que a turma estava precisando. Eu dizia, gente, se precisar, bate aqui, né, que eu abro, eu não estou nem usando, eu só preciso ficar a só, porque não tinha outro espaço em casa. Muitas vezes saía com os jovens para a gente achar uns lugares aí escondidos, às vezes enfiava mato adentro para tentar ter liberdade de oração. Cada um precisa saber como adequar isso, mas lembre, não espere apenas você acordar com aquele baita desejo de orar. Jesus está orando no Getsemane, os discípulos toda hora não conseguem orar, dormem, e Jesus ainda não presta atenção. Em outras palavras, está dizendo, eu esperava que vocês conseguissem. Né? Então, significa que ele não estava só dizendo, ele esperava que vocês estivessem à vontade, mas que vocês decidissem prevalecer na oração. Deixa eu ver aqui o que mais. A Néia faz uma pergunta aqui que muita gente faz para mim. Pastor, posso orar por cura? E a soberania de Deus? Gente, essa questão da soberania de Deus, ela tem sido mal entendida. Como falei no início, oração é um meio de trazer a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Aquilo que Deus revelou na palavra. Né? Então, assim, nenhum de nós perguntaria se é a vontade de Deus perdoar os pecados de alguém. Nenhum de nós ia questionar isso. Por quê? A gente olha e diz, Deus é perdoador, ele ofereceu isso para todo mundo, ele quer perdoar todo mundo. Mas na hora de orar por cura, a gente sempre fica naquela, não sabemos se Deus quer. Eu normalmente digo para Deus, se o Senhor não quer, não sou eu que vou te dobrar e te convencer. Então, a menos que o Senhor me oriente, eu vou partir do pressuposto, via linhas gerais do que a tua palavra diz, que o Senhor quer fazer. Então, Jesus mandou a gente impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Ele não mandou impor e ficar perguntando se Deus quer, se não. Né? Então, assim, a gente precisa partir do pressuposto que é uma promessa genérica que Deus quer. Né? Não podemos ficar prometendo isso a cada caso individualmente, porque há muitos desdobramentos por trás disso. Mas acredito, né, que a gente precisa entender que o Deus soberano nos mandou orar. Né? Então, eu nunca uso oração como uma forma de dar ordens em Deus de forma alguma, nem de fazer promessa que garanta para os outros, mas sempre com a expectativa. Deus vai ouvir, Deus vai atender. Se ele não quiser fazer, ele que não faça. Né? Então, assim, momentos de dizer se o Senhor quiser, tem muito mais a ver com decisão. Quando a Bíblia diz para orar se o Senhor quiser, você que está dizendo, eu vou mudar para tal cidade. Isso, a gente não tem uma vontade clara de Deus na Bíblia. Agora, a Bíblia não diz para orar, se Deus quiser, eu vou evangelizar. Deus quer que a gente evangelize. Então, acho que a gente tem que ir fazendo essa separação, né, esse trilho, e orar com fé e com convicção. Deus nos mandou orar.
e ele nos mostra pela palavra que é o meio pelo qual ele se move, né? E se por alguma razão ele não quiser fazer aquilo, ele não proibiu a gente de pedir. Ele que diga não, ele que não faz. Então a gente precisa deixar esse assunto um pouquinho mais simples, mas obrigado pela pergunta, né? Isso nos ajuda bastante. Uma outra pergunta aqui. Como oro por cura? O Vitor Hugo Carneiro. Falo a enfermidade ou com Deus? Gente, tem muitas formas, né? E eu acredito que a gente tem que ter discernimento. Eu já tive diante de pessoas onde eu discerni que a enfermidade não era natural e patológica. Era um espírito maligno, um espírito de enfermidade. E quando dei uma voz de ordem, uma palavra de autoridade, aquele espírito, a enfermidade saiu com ele. A Bíblia diz que uma vez Jesus, né, foi trazido a ele um homem surdo e com dificuldade de falar, e que quando Jesus repreendeu o demônio, estava tudo resolvido. Isso não significa que toda enfermidade é demoníaca. Eu já tive ocasiões de ser movido pelo Espírito a dar uma palavra de ordem para a própria enfermidade. E já tive momentos onde apenas declarei diante de Deus, a tua palavra diz isso, o Senhor falou isso, né? Eu acho que com a prática e à medida que vamos entendendo os textos bíblicos, a gente vai tendo orientação sobre como praticar a oração. Um outro encorajamento que eu quero trazer a respeito da oração, né, diz respeito ao seguinte: cada um precisa entender o seu melhor momento. Acabei de ver uma outra pergunta aqui. Só um pouquinho, é tanta pergunta entrando, gente. Era sobre o horário de oração. Deixa eu ver se eu acho aqui. A questão de orar na madrugada. Bom, achei. Há horas específicas para orar, 3, 5 da madrugada. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Mas o fato de que Daniel orava 3 vezes ao dia não quer dizer que é a quantidade que você temos que orar. Alguém pode orar menos vezes, alguém pode orar mais vezes, alguém pode ter aquela atitude que Paulo diz de orar o tempo todo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do tempo devocional, a minha dica para a maioria das pessoas: comece o dia tirando tempo com Deus. Pastor, eu já levanto cedo para trabalhar. Levante um pouquinho mais cedo. Por quê? A gente tem a questão das primícias. A Bíblia diz, se a raiz é santa, os ramos também são. Quando você santifica a raiz, que é a primeira parte da árvore, tudo que vem dela vai ser santificado junto. Ao santificar os primeiros momentos do dia, nós estamos santificando o restante do dia. Buscar Deus de cabeça limpa, trazer a direção, a proteção de Deus logo no início é fantástico. O povo colhia o maná antes do sol levantar, depois se perdia. Então, via de regra, essa é a minha orientação padrão para a maioria das pessoas. Agora, por exemplo, se você quiser perguntar o que é melhor para mim, eu prefiro dormir bem mais tarde, tendo um tempo com Deus de alta qualidade, madrugada dentro, do que me levantar cedo para orar. E muitas vezes isso tem a ver com o meu jeito, não acho que é só minha personalidade, né? Eu sou uma pessoa notiva, para mim a noite rende muito mais. De manhã, muitas vezes, por anos, eu praticava essa coisa de levantar cedo. A primeira hora, para mim, era muito difícil. Parece que minha cabeça não liga. Minha esposa é diferente. A oração para ela à noite não rende, mas de manhã ela já acorda assim a 1000 por hora. Então, embora a gente dê dicas, cada um precisa saber como lidar com isso, né? Cada um pode reger a sua vida de oração. Não há regras que determinam isso. Eu acho que cada um pode reger a sua vida de oração da melhor forma que ele entenda, né? Uma pessoa aqui fez uma pergunta importante. Restauração do casamento, devo orar ou devo entender o livre-arbítrio do outro? As duas coisas. Quando a gente entende o livre-arbítrio do outro, significa que só oração não garante. Mas, quando a gente entende que a oração pode contribuir até com circunstâncias para que a outra pessoa repense as coisas. Então, por exemplo, vamos falar de intercessão para a salvação antes de falar de intercessão para a restauração de uma outra pessoa. Nós temos uma parábola que o Senhor Jesus conta em Lucas capítulo 13, de uma árvore que seria cortada porque não dava fruto. E, de repente, um intercessor se levanta e pede mais tempo para a árvore, né? Eu acredito que essa parábola ela tem que ser entendida no contexto dos versículos anteriores. Estava falando de gente, né, que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com o do próprio sacrifício. Estava falando de gente sobre quem desabou a torre de Siloé. E Jesus, por 2 vezes, diz, não pense que esses homens
eram mais pecadores do que vocês. Se vocês não arrepender, todos igualmente vão perecer. Então, Jesus tinha uma didática interessante. Às vezes, antes de dizer o que alguma coisa era, ele começava dizendo o que não era. Em outras palavras, ele está dizendo, eles não morreram de forma trágica e precoce porque eram mais pecadores. Então, por que morreram? A parábola seguinte dá a entender que faltou intercessão, né? O intercessor consegue, às vezes, mais tempo para aquela árvore que não está dando fruto. Protege a vida daquela pessoa para que não seja ceifada antes da hora. Aliás, o intercessor, na parábola de Jesus, diz que ele ia cavar em redor da árvore e ia colocar estrume. Significa o quê? Normalmente uma árvore está estéril por conta da condição do solo. Então ele diz, vou arrancar o solo, a condição de esterilidade, vou colocar adubo, isso significa estrume, para fertilizar a terra, para ver se com essa mudança há uma mudança de resposta na árvore. Só como termina a parábola, Jesus diz, né, que ele falou assim, se no futuro der fruto, ótimo, se não der, corta. Mas haveria uma tentativa a mais. Então, nenhum de nós, mesmo sabendo que os outros têm uma vontade, deveria deixar de orar, né? O próprio Deus que deu o livre-arbítrio, ele pode mexer em circunstâncias que leve alguém a repensar. O que é que fez o filho pródigo voltar para casa? A mudança de circunstâncias. Fez ele repensar e cair em si. Então, o propósito da oração não é dizer, Deus, converte fulano. Normalmente é dizer, Senhor, mexe nas circunstâncias. Ele talvez esteja endurecido, não esteja enxergando, trabalhe em volta para que essa condição mude. Então, as duas coisas precisam ser consideradas, né? Uma outra pergunta aqui da Renata Faria. Pastor, a oração precisa ser em voz alta ou pode ser por pensamento? As duas coisas. A Bíblia fala de gente que levantou a voz em oração, a Bíblia fala de gente que resmungava, né, a sua oração, a Bíblia fala de Neemias clamando ao Senhor por sabedoria só no seu pensamento. Então, nós vamos ter todos esses elementos. Particularmente, eu prefiro orar em pensamento só em questões onde eu estou num ambiente público e não quero, né, que as pessoas saibam o que eu estou orando ou que eu estou orando por alguma razão. Mas no meu momento privado, eu percebo que ao levantar a voz, a concentração na oração, a capacidade de expressar os sentimentos é bem melhor. Então, eu acabo recomendando às pessoas, embora a praticarem oração silenciosa, até fazer a barulhenta, né? Quando a Bíblia fala de orar com fervor, tem muito mais a ver com a paixão que você coloca lá dentro do que com o volume da voz, mas, né, acredito que, por outro lado, né, a gente também pode colocar a nossa paixão toda para expressar por meio da voz. Não tem como responder todas as perguntas, mas tem algumas aqui que eu acho importante passar. Pastor, quem não é batizado tem suas orações ouvidas por Deus? Eu faço outra pergunta, por que não teria? Né? Jesus nos disse para orar no nome dele e que o Pai nos atenderia. Então, o que nos dá acesso a ser ouvido por Deus é o nome de Jesus. É entrar por meio do sacrifício dele. Mesmo o ímpio, que ainda nem nasceu de novo, se ele orar clamando por arrependimento, por salvação, ele vai ser ouvido e vai ser atendido, né? Então, mesmo a pessoa que não foi batizada, ela pode. Agora, isso não é desculpa para que a pessoa passe o resto da vida sem se batizar e não obedeça o que Jesus falou. Mas uma coisa, eu diria que não tem nada a ver com a outra, né? O Daniel de Souza Silva pergunta, se eu acredito que o céu é lugar melhor, por que orar para ressuscitar? Bom, eu acredito que as pessoas fazem também confusão nesse assunto. Deus ressuscita mortos? Sim. Fez no passado, continua fazendo hoje. Isso não significa que todo mundo vai ser ressuscitado. E, aliás, mesmo quem é ressuscitado, o Lázaro que Jesus ressuscitou morreu de novo depois. Não vai ser ressuscitado toda hora. Eu acredito, né, que essa loteria, vão ficar orando até levantar um, não é algo bom, até porque pode mexer com a expectativa de outros e decepcioná-los, né? Eu acredito que esse tipo de intervenção deve ser feito debaixo de uma direção de Deus, né? Então, assim, pastor, o senhor vai dizer que nunca orou para ninguém voltar? Já orei, né, e não vi acontecer, já ameacei orar e Deus me disse, não faça que eu não vou fazer, né? E uma vez eu estava sendo socorrido num acidente, vi uma pessoa, não posso dizer se clinicamente estava morta no sentido do espírito ter saído do corpo, né? Isso foi em agosto de 1993, né? Eu estava na UTI, o leito do meu lado vazio, no outro, pulando o vazio, ao lado aconteceu a cena, né? Uma pessoa
ela provavelmente teve ali uma parada cardíaca, os médicos já entraram com um grupo de residentes, foram fazendo a reanimação, eu estou assistindo aquilo tudo assustado, eu não sabia que levava, que eles insistiam por tanto tempo, foi mais de meia hora, dando choque, né, tentando trazer aquele cara de volta, eu vi os sinais vitais, eu estava ali dentro da UTI, né, aquela linha, de repente, ela fica só contínuo, o barulho é eles tentando, até que chegou uma hora, desistiram, os médicos baixam a cabeça, os alunos todos vão saindo, tipo, perdemos, e eu brinco com as pessoas até hoje, que não sei se foi fé, se foi a pancada que eu tinha levado na cabeça, ou se foi uma direção de Deus, né? De repente me veio um ímpeto, estendi a mão naquela direção, falei, espírito de morte, eu te repreendo, em nome de Jesus ordeno que a vida volte a esse corpo. Naquela hora os sinais voltaram, todo mundo voltou correndo, voltou, né? Algumas pessoas viram aquilo, eu lembro que depois até recebi um convite, era uma cidade próxima a Curitiba, para onde eu estava me mudando, me franqueando se eu quisesse exercer um trabalho de capelania no hospital. Foi a única experiência mais perto que eu tive de uma situação que eu não sei se aquilo foi uma cura, foi uma ressurreição, mas naquele momento eu sabia que eu orei com aquela pessoa diferente de qualquer outra que eu orei. Então, particularmente, eu não gosto de ficar me aventurando, vamos ficar tentando que uma hora vai. Eu acredito que isso é algo que precisa de uma direção de Deus. E, às vezes, a gente foca em algo que não é específico e perde a empolgação de orar e praticar oração naquilo que é específico. Pastor, a oração é uma via dupla, né? Quando falamos de vamos a Deus, trazemos Deus ao nosso encontro, eu diria que sim. Aliás, oração não deveria ser um monólogo, só a gente falar com Deus, né? Muitas vezes eu chego a passar, às vezes até horas, quieto, depois de ter orado um tempo, naquele lugar diante de Deus, quieto, né? Porque muitas vezes a gente na agitação demora para acalmar a alma e esse lugar de oração, o lugar onde Deus quer falar conosco. Através de Jeremias, Deus diz, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. A gente invoca, ele responde. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muitas vezes direções que Deus traz para a minha vida, né, que eu preciso tomar, palavras que eu recebo para compartilhar, a maioria delas vem nesse tempo de oração, né, e muitas vezes tem que ter tempo de oração para começar a conseguir conectar e perceber. Então, não só com as intervenções, a via dupla, eu invoco, Deus responde via dupla, mas eu falo, mas Deus também fala. Tem muita pergunta boa, gente. Esse é um assunto que dá para trabalhar bastante. Alguém perguntou, o Iago, pastor, posso ser repetitivo nas orações? Pode, mas algo que a gente precisa entender é que a oração não precisa ser uma reza, no sentido de sempre falar a mesma coisa desnecessário. Agora, se entender que Jesus falou, né, a respeito de perseverar na oração, de não esmorecer, da gente insistir em alguns assuntos até que tenha a resposta, nesse sentido, sim. Agora, Jesus falou para não usar de vã repetição. Vã repetição é uma pessoa que não coloca coração, fica repetindo frase pronta, né? Agora, isso não significa que eu não posso orar de novo pelas mesmas coisas e que eu não posso usar algumas frases com certa frequência. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui anda tão depressa. Bom, alguém me pede para falar o que eu não vou conseguir falar rápido aqui sobre a oração em línguas. Gente, a palavra de Deus, vou tentar o que de mais resumido eu posso trazer aqui. Rodrigo de Lira, querido, dê uma explanação sobre a oração em línguas. Achei muito interessante seus comentários sobre Dave Robertson. Dave Robertson foi o pregador norte-americano, né, que botou muita pilha no meu coração para a gente gastar tempo orando em línguas. Ele falava muito sobre o que Paulo diz, que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, que ainda, né, que ele diz, se eu orar em línguas, meu espírito ora, mas ele diz, eu também vou orar com entendimento. Então, orar em línguas é diferente de orar com entendimento. E ele mostrava o nível de edificação que havia por trás disso. A maior parte dessas 4 horas de oração que eu gastava era orando em línguas,
né? Eu digo para as pessoas, os primeiros 6 meses não vi muita diferença, mas eu comecei a me posicionar. Se a Bíblia diz, estou me edificando, eu estou me edificando, né? E de repente o sobrenatural começou a se manifestar com muita força na minha vida. Até hoje é algo que eu valorizo muito, né? Agora, eu escrevi um livro inteiro sobre falar em línguas e gravei um curso inteiro na nossa escola sobre o falar em línguas. São, se não me engano, 16 aulas. Então, é muito difícil resumir aqui, mas o que eu posso deixar aqui é o encorajamento, né? Tem mais gente perguntando sobre isso. Romanos 8 diz que o Espírito intercede por nós, verso 27, segundo a vontade de Deus. Então, a oração em línguas, David Hobbes chamava de a linguagem sobrenatural de oração, é entregar-se àquele que ora de acordo com a vontade de Deus. É uma ferramenta importante, né, que nós podemos e devemos usar. Gente, agradeço as perguntas. Vou pedir para vocês continuar mandando. Isso aqui nos ajuda a pensar bastante aquilo que a gente pode compartilhar. Gente, o horário é esse mesmo? Já faz mais de 1 hora que nós estamos falando de oração? Isso eu não vi o tempo passar. Deixa eu ver se temos alguma coisa que não dá para desperdiçar. Bom, para quem chegou depois, eu quero falar mais uma vez, né? Estamos divulgando aqui um lançamento, acabou de sair pelo orvalho.com, do Edward Bounds, mais conhecido como E.M. Bounds, né? Um dos maiores escritores sobre oração que nós temos na literatura evangélica. E esse livro é uma coletânea feita pelo Leonard Ravenhill, dos escritos de E.M. Bounds, né? Então a autoria é dele, mas quem fez a coletânea foi Leonard Ravenhill, autor do livro Por que Tarda, do clássico, do best-seller Por que Tarda o Pleno Avivamento. Eu quero te encorajar, né, a adquirir. Você pode ir lá no loja.orvalho.com ou, de repente, fazer uso aí do QR Code e acessar. Eu tenho certeza, eu tenho brincado a apresentar esse livro que a gente poderia chamar de o melhor de E.M. Bounds. Então nós temos o melhor sobre oração, de um dos melhores caras sobre oração. Tenho certeza que esse assunto vai te abençoar. Quando a gente lê sobre oração, muito mais do que a informação, a instrução, é alimentar uma consciência, é fortalecer a convicção e a fé, né? Então, esse encorajamento para a leitura na área de oração é algo que eu sempre vou fazer, né? As pessoas vão entender princípios por meio da leitura e dos cursos, e vão aprender na prática por meio do exercício da própria atividade. Então, assim, se você nunca passou 1 hora orando, Jesus, eu me lembro de um outro livro que eu li na adolescência, me abençoou muito, do Larry Lee, eu acho que é da editora Betânia, Nem Uma Hora é o título, onde Jesus falava no Getsemane, nem 1 hora pudesse orar comigo, e ele encorajava as pessoas a dizer, eu tenho que passar pelo menos 1 hora por dia. Mas ele criava todo um protocolo para te ajudar a chegar na 1 hora e gastar essa 1 hora, porque quem nunca fez isso, né, talvez não consiga, e quem bota de cara uma meta muito alta se frustra. Então, assim, eu digo para as pessoas, não orava nada, começa orando 5 minutos, né? Começou a render os 5 minutos, vai para 10, vai para 15, né? Então, assim, vamos de uma forma prática. Muitas vezes eu falava diante de Deus umas poucas coisas que eu tinha, e se fosse para orar mais, eu tinha que ficar só repetindo. Com o tempo aprendi a abrir o coração, falar para Deus como eu estou, como eu me sinto, mesmo sabendo que Ele já sabe, né? Ter uma conversa, ter diálogo. Em momentos como esse, não acontece toda hora, mas às vezes eu sou surpreendido, né? De repente estou lá falando, o Espírito Santo fala comigo de forma clara a respeito de algumas coisas. Eu não tenho controle sobre isso, eu não sei quando vai acontecer. Então o importante é estar sempre em contato com Ele, em conexão com Ele. Bom, nesse finzinho aqui, antes da gente terminar, se você acredita que esse é um assunto que vale a pena a gente gastar mais, falar mais, né? Escreve aí. Eu particularmente estou empolgado, acho que é um assunto que vale a pena a gente dar mais atenção, e fique na liberdade, né, de comentar, ou mesmo de fazer perguntas que você, mesmo sabendo que a gente está terminando, gostaria que a gente falasse de novo sobre esse assunto. Vou voltar a repetir muitas perguntas aqui na área do falar em línguas, é um assunto que eu amo, e como eu disse, né, é muito importante que a gente gaste tempo nisso. Eu não coloquei no combo da oração, mas temos um livro lá no nosso site só sobre o falar em línguas, e um curso na nossa escola. Aliás, falando em curso, antes de encerrar, né, eu quero divulgar, estamos fazendo isso nas redes sociais, todo ano nós temos um evento que levanta a bandeira de santidade, integridade, caráter do líder, que é o Casa de Zadok. Esse ano
em vez de fazer o que temos feito nos últimos anos, uma conferência em cada uma das 5 regiões do Brasil, mudando todo ano de cidade, estado, para que mais pessoas possam participar. Esse ano, por conta da pandemia, tivemos que produzir o evento no formato digital. E agora todo mundo pode participar, né? São 12 ministrações e mais 3 painéis de conversa, muito conteúdo para te abençoar. Nós resolvemos disponibilizar isso no formato de um curso online. Diferente de uma live onde a gente, né, transmitiria só um momento, um volume muito grande de informação, a gente não conseguiria fazer isso num único dia, e mesmo parcelando alguns dias seria muita coisa, a gente preferiu oferecer isso no formato de um curso online, como nós temos na nossa plataforma da escola online. A diferença é que você tem 1 ano para aproveitar isso, né? E um exemplo que eu tenho dado esses dias funcionou, principalmente para os homens, né? Alguém disse, passou o evento online, não é igual ao presencial. Eu digo, adoração, o ambiente profético, presente de Deus, nós não temos isso, que não vai nem ter música, é só as palavras. Agora, em termos de aprendizado, eu vou te dizer, ele pode ser até melhor. E o exemplo que eu dei foi a diferença entre assistir um jogo de futebol no estádio e ver pela televisão. Primeira vez que eu fui para o estádio, primeiro gol que aconteceu, eu estava distraído conversando. Não tem replay, não tem zoom, né? De longe não conseguia saber quem eram os jogadores. Já pela televisão você tem o zoom, tem o replay, repasse. E nesse sentido, para aprendizado, eu acredito que o formato digital é uma ferramenta extraordinária. Então, você pode entrar ou no link casadesadoc.com.br, que está aí no rodapé da tela, ou você pode fazer uso do QR Code com o celular, aponta aí a câmera e você vai ser transferido para lá. O curso tem um custo, né? Alguns estão perguntando, pastor, não podia ser de graça? Eu digo, tem o conteúdo de todos os outros anos de graça na internet, né? Nós temos custos para produzir o evento e eles são repassados. Agora, pelo volume de ministrações, você vai descobrir que está bem acessível. Todo o resto do nosso material no site, no nosso canal, né? Está tudo lá de graça para ser digerido. Ao investir nesse, além de nos ajudar a bancar custos de eventos, você também está apoiando o Ministério, as nossas causas, inclusive com a compra dos livros, né? Então fica aí o apelo e o encorajamento. Nem toda live eu faço isso, mas muitas vezes termino deixando encorajamento para aqueles que querem cooperar com o nosso ministério, para que eles acessem lá no nosso site orvalho.com, né, /cooperadores. Ali você tem informações das contas do Ministério, que é uma associação sem fins lucrativos, para onde você pode ofertar, né? Esses recursos que levantamos com as ofertas, não recebemos dízimos. Dízimos devem ser entregues lá na sua igreja local, onde você congrega, mas se você pode nos ajudar, né? Não importa a quantidade e o valor, a sua ajuda é bem-vinda, né? Projetos como No Caminho da Palavra, todo o conteúdo que nós produzimos e oferecemos de graça, tradução dos nossos materiais para diversos idiomas, esses projetos são financiados não apenas com a venda dos livros, mas com essas ofertas. Entre elas, a possibilidade, se você quiser, de ser um cooperador recorrente todo mês. Então, você pode, por exemplo, fazer uso ali do cartão de crédito, não bloqueia o seu limite todo mês, né? Você pode cooperar com um determinado valor fixo. Eu repito, seja pouco ou muito, nos ajuda, né? E ainda algumas pessoas que até aquela sensação de dizer, pastor, ainda que eu seja no meio de um exército empurrando, eu quero sentir que faço parte e eu quero expressar gratidão a Deus pelo que eu tenho recebido, né? Então você não tem nenhuma obrigação de fazer isso, nós não oferecemos o que oferecemos gratuitamente em troca, mas se você tem sido abençoado e quer nos ajudar a abençoar mais gente, fique à vontade, né? Se você puder transbordar um pouco do que Deus tem te dado, né? Semana que vem, permitindo Deus, nós estamos de volta, né? Quinta-feira, às 8 horas, a gente tem esse tempo da live, do compartilhar, do encorajamento em diversos assuntos. Gastamos bastante tempo falando sobre família, né? E queremos mexer um pouquinho mais nesse assunto de oração. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e a sua audiência. Deus te abençoe. Orvalho.com é um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Atuamos em 4 frentes principais: a edição e produção de livros, a produção de conteúdos em nossas plataformas digitais, a escola bíblica à distância e conferências que tem preparado pastores, líderes e apaixonados pelo reino de Deus. São milhares de pessoas alcançadas todos os dias. E isso só é possível
porque nos unimos com você, que compartilha, que financia, que adquire os nossos materiais. Participe de forma ativa do Ministério Orvalho.com. Acesse orvalho.com e nos ajude a destilar ainda mais a palavra de Deus.